Olá pessoal do YouTube, como vai vocês? Eu vou bem e hoje vou falar sobre atuação, mais especificamente de um ator. Não sei vocês, mas eu gosto muito de acompanhar alguns tipos de filme por causa de certos tipos de atores. E existe um que é muito criticado e odiado por sites de crítica, mas na minha opinião é amado pelos fãs. Eu tô falando do grande Adam Sandler. E eu vou separar para vocês 8 filmes do Adam Sandler que eu mais gosto. Mas antes, quero pedir encarecidamente que deixem um like no vídeo e mandem para vários amigos, ok? Então, sem enrolação, bora! Não é novidade nenhuma que os filmes do Adam Sandler fazem um sucesso fenomenal, muito mais aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, visto que o tipo de entretenimento que ele se propõe às pessoas é um tipo específico e, é claro, agrada nem um pouco os críticos. Mas especialmente todos os fãs e a grande maioria dos jovens adoram o estilo de filme que ele faz. Atualmente ele tem mudado um pouco os estilos de filme dele, mas em geral são filmes espetaculares. E eu vou falar para vocês 8 deles, começando por esse aqui em especial que eu gosto bastante. O filme Esposa de Mentirinha conta a história de um cirurgião plástico chamado Danny que vive em um relacionamento sem compromisso, com o objetivo de tapar um buraco no seu casamento quebrado. E até que ele se apaixona por uma jovem e para se aproximar dela, ele precisa da ajuda da sua companheira de trabalho para embarcar nessa aventura junto com ele. E eu acho esse filme muito legal, primeiro porque é uma comédia sutil, de família, e que tenta nos convencer de que todo esse rolê vai dar certo. É uma comédia muito boa e tranquila, leve, estilo Adam Sandler mesmo, colocando situações de humilhação, aquele dramete romântico que ele sempre coloca em alguns dos seus filmes, colocando também algumas situações inexplicáveis junto com seus amigos, e isso deixa o filme muito mais interessante e divertido. É aquela comédia romântica bem tranquila, bem mais comédia do que romântica, e que dá para assistir com todo mundo, no geral, né? E por isso eu acho um filme bem legal para colocar nessa lista. O próximo filme é um clássico. Eu acho que esse filme alavancou a carreira do Adam e que também é um filme bem antigo, que é O Maluco no Golfe, que conta a história do Happy Gilmore, que é um jogador de golfe que, na realidade, passou a ser jogador de golfe por acidente. E eu acho esse filme bem maneiro porque ele tem stickers, né, momentos de comédia muito legais. São stickers que o filme coloca a cada minuto nas cenas e funciona perfeitamente. Além disso, é um dos primeiros filmes que colocou os amigos do Adam junto com ele no projeto. Isso ficou evidentemente muito bom, porque isso não só alavancou a carreira dele, mas também dos amigos dele juntos. Isso fez perceber a conexão que eles tinham de uma maneira muito legal. E é um filme também que tem muitas boas tiradas de humor, muito maneiro, na verdade. Infelizmente, os filmes atualmente têm perdido um pouco dessas tiradas, né? É um filme antigo, mas consegue tirar altas risadas e é muito difícil não gostar desse filme. Esse próximo filme é bem maneiro porque envolve ao mesmo tempo comédia e tempo de investigação, tiradas boas e elementos muito maneiros. Eu estou falando do filme Zerando a Vida, que conta a história de Charlie, que é um fracassado, a esposa dele não gosta muito dele, os enteados dele odeiam ele, desprezam ele. Ele trabalha num banco dentro de um supermercado e do nada ele reencontra o antigo amigo dele, que parece que se deu muito bem na vida. Só que tudo isso vira de cabeça para baixo e é muito legal porque o Adam trabalha no filme junto com o ator David Spade, que é um amigo do Adam, e essa conexão dos dois é muito maneira. Desde Gente Grande, esses atores têm uma conexão muito grande em cena e dá para ver que eles são amigos de verdade. É um filme muito maneiro porque tem situações muito doidas e não é só comédia, mas também acaba descobrindo coisas legais. É um filme de investigação também, né? Que envolve várias trapalhadas por trás. Eu acho esse filme muito interessante.
Esse é um filme de 2016, já faz um tempinho, mas até hoje me tira várias risadas. Esse filme eu acho muito legal, eu acho ele bem divertido e lembro de ter visto ele com meu pai no cinema, que é o filme Juntos e Misturados, que conta a história de Jim, que vive com suas 3 filhas após a sua esposa falecer, e Lauren, que vive com seus 2 filhos após se divorciar do marido. E ambos os dois têm um encontro às cegas, mas o encontro sai terrivelmente errado. Até que os dois, separadamente, vão para a África e se reencontram. E aí a família deles vai ter que aprender a conviver junto, né? É um filme muito divertido, tem tiradas de humor muito legais, coloca os personagens em situações complicadas envolvendo os dois, e é um filme muito legal porque quem interpreta a Lauren é a Drew Barrymore, que já interpretou junto com o Ada em Como Se Fosse a Primeira Vez. Então os dois atores têm uma conexão muito legal também, que conseguem cativar o telespectador, né? São 2 atores muito bons. Eu acho que eles dois combinam perfeitamente em cena, e esse é um filme que eu acho um dos mais divertidos do Adam Sandler, né? Um dos filmes mais divertidos dele, e que tem muitas tiradas muito legais a cada cena do filme. Eu acho que vale muito a pena ver esse filme. O próximo filme é bem maneiro, que tá bem fora do estilo que os telespectadores dos filmes do Adam estão acostumados, que é o filme Joias Brutas, que conta a história de um cara chamado Howard, que é um joalheiro e que é viciado e endividado a todo momento. Ele tá o tempo todo endividado, e pela primeira vez ele tem a oportunidade de mudar a vida financeira dele. Só que ele acaba se atrapalhando de uma forma que tudo piora na vida dele. E é legal esse filme porque a gente consegue entrar na vida desse personagem de uma forma extraordinária. A gente torce a cada minuto para que tudo dê certo para ele. E quando a gente observa que as coisas estão dando errado, a gente fica maluco, porque as coisas vão dando errado, as coisas vão saindo fora do controle, e a gente assistindo, e a gente quer ter o controle da situação, e eu acho isso uma loucura e muito maneiro. Por isso, eu acho que esse filme foi até aplaudido pelos críticos, que não é o padrão dos filmes do Adam. Os críticos não gostam muito realmente dos filmes dele, mas esse realmente eles gostaram. E dessa vez eu tenho que concordar com os críticos, pela primeira vez eu tenho que concordar com os críticos, porque o filme é muito maneiro. O próximo filme para mim é o filme mais inspirador que eu já vi, que se chama Arremessando Alto, que conta a história de um olheiro de caça-talentos chamado Stanley, que busca o maior talento no basquete para levá-lo para a NBA. Esse é um filme muito maneiro porque a gente consegue ver o trabalho que o personagem tenta fazer. Ele tenta, ao mesmo tempo, ajudar alguém e, ao mesmo tempo, ter que cuidar da família dele. E, ao mesmo tempo, ter que agradar o chefe dele. Então, a gente consegue se conectar na vida desse personagem, que faz tudo possível para alavancar um sonho que ele tem. Não só um sonho que ele tem, mas um sonho da pessoa que ele está treinando. Por isso, eu acho esse filme tão inspirador e tão completo. E ele, com certeza, tem que estar nessa lista justamente porque não é uma comédia, ele é um drama. Só que é um drama tão sutil e tão legal que, com certeza, nos trouxe uma grande lição de moral que esse filme nos dá. Esse próximo filme eu sou completamente apaixonado porque ele foge totalmente dos padrões normais dos estilos de filme do Adam Sandler. E é um filme totalmente odiado pelos críticos, nem tão amado por todos, exatamente por fugir desse padrão. Mas eu acho esse filme perfeito, que é O Astronauta, que conta a história de um astronauta que está numa missão espacial e que passa por pontos de reflexão sobre relacionamentos quebrados e uma solidão profunda. Então, ele tem que viver com seus próprios pensamentos, com suas próprias reflexões, e eu acho isso sensacional. Eu acho que foi uma jogada de mestre o Adam Sandler ter feito esse filme, porque diferente da maioria dos filmes de drama que ele já fez, esse não tem
nenhuma comédia. Até Joias Brutas, que a gente viu que é drama, tem alguns elementos de comédia. E eu acho isso muito legal, porque é totalmente um filme frio, de reflexão profunda, além de ser um dos filmes de espaço, porque eu amo filmes de espaço, né? Então é um filme que consegue conectar a gente de uma maneira muito parecida com o personagem, porque ele é totalmente apático de tudo, por estar vivendo em um lugar totalmente isolado da Terra, né? E esse é um filme que traz profundas reflexões e eu acho ele sensacional. E é claro que eu vou colocar esse filme na lista. Não é o filme Gente Grande. Eu amo o filme Gente Grande, mas não está nessa lista. Mas sim Clique, que é um dos clássicos do Adam Sandler, se não o mais amado de todos, que conta a história de um cara que se cansou de sua rotina comum do dia a dia e que precisa de algo diferente para suprir seus próprios interesses, até que ele descobre um controle remoto mágico. Esse é um filme, não tem palavras, ele é uma comédia, ao mesmo tempo nos traz reflexões profundas sobre a vida, coloca a gente como para pensar, como se a gente quisesse aquele objeto. É uma tirada sensacional de humor e ele acertou em cheio em fazer esse filme por trazer essa conexão tão intrínseca com um objeto que faz a gente pensar o que a gente faria no lugar dele. E por isso tem que estar em primeiro lugar nessa lista, porque é um filme dele que todo mundo se lembra. Quando sempre falam de Adam Sandler, é muito difícil alguém não mencionar Clique, porque automaticamente esse é um dos filmes que está na lista de todos os que curtem as comédias do Adam, né? E é claro, gente, tem muitos outros filmes que eu gostaria de colocar aqui na lista, mas eu coloquei 8 que eu mais gosto. Lembrando, é minha opinião, esse canal não se baseia em sites de crítica, é completamente minha opinião. E por isso eu listei esses filmes dele. Gente, com todos esses filmes que eu coloquei na lista, não tem como a gente dizer que ele é um ator ruim, pelo contrário. Eu acho ele um dos atores mais apresentáveis e bons de Hollywood. Muita gente, na verdade, muito na frente de muitos outros atores que as críticas batem palmas. Ele tem uma grande visão e eu estou ansioso para os próximos filmes dele, já que ele disse que vai fazer mais uns 50 antes de se aposentar. Então, eu estou muito curioso para saber dessa nova pegada. Foi a melhor coisa ele ter fundado a Happy Madison, a empresa dele de cinema, porque aí ele consegue colocar o estilo dele ali, o que ele gostaria de propor, né? E eu não duvido nada dos próximos filmes, um deles pelo menos, ganhar o Oscar, porque ele é um ator incrível. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos. Fique com Deus e um grande abraço.